Minhas amoras e meus amores, estamos começando aqui a nossa quinta aula em preparação para o Enem, né? Concluindo, né, nosso ciclo introdutório, discutindo colonialismo e capitalismo. Tema de hoje, capitalismo global e desigualdades. Vamos trabalhar em torno de três conceitos fundamentais: PIB, índice Gini e IDH. Outra base importante vai ser o Atlas da Complexidade Econômica. A gente vai analisar a pauta exportadora dos países. Então, se liga aí, aula muito importante. Já está a lista aí no ar também, para você fazer os exercícios e depois voltar aqui para conferir a correção. Beleza? Não deixa de pegar seu caderno e durante esse processo todo, né, todo esse caminho, você ir anotando, buscar sempre ter uma aprendizagem, um estudo muito ativo. Simbora! Para começar, né, vamos só fazer uma releitura do caminho que fizemos até aqui. Nossa primeira aula foi dedicada à discussão sobre as origens e os fundamentos do capitalismo, né, aquelas leis que permanecem apesar das grandes mudanças que ocorrem, né, nos sistemas de acumulação, na relação entre os trabalhadores e o patronato, na relação do Estado. Essas leis permanecem. Falamos muito, né, nesse processo de transição do capitalismo comercial para o capitalismo, né, em sua fase madura, já industrial e financeiro. Lembrando, o capitalismo comercial demos ênfase tanto, né, ao comércio global, né, a importância do colonialismo para o desenvolvimento da industrialização na Europa, né, a exploração econômica da América, da Ásia, da África para o desenvolvimento industrial na Europa, o que o Marx chamou de acumulação primitiva. E também vimos como esse processo foi ocorrendo dentro da Europa, dentro dos estados e nações que foram se formando. Então, essa aqui é a nossa aula número 1. Aula número 2, partimos para a discussão sobre doutrinas econômicas, observando um pouco esses momentos de mudança dentro do capitalismo, sobretudo pensando o papel do Estado. É um Estado intervencionista, é um Estado mais liberal que não atinge, que não atua muito na economia, como está o poder de compra do trabalhador, a classe média está crescendo ou não, como está se dando o processo de crescimento das rendas, do consumo. Né? Falamos do liberalismo, do keynesianismo e do neoliberalismo. Aula seguinte, nossa aula número 3, falamos sobre primeira, segunda e terceiras revoluções industriais. Né? Retiramos um pouco nesse olhar amplo, fomos ver diretamente dentro da indústria, das empresas, né, como estava se dando o processo produtivo em termos de gerenciamento da produção, em termos tecnológicos, o poder de compra, né, os ganhos, as rendas dos trabalhadores. Né? Falamos um bocado disso nessa terceira aula. Por fim, nossa quarta aula, vimos um pouco a relação entre poder político, poder estatal e o desenvolvimento econômico, pensando nas conquistas externas, né, desses estados que buscaram desenvolver economicamente nas suas indústrias, suas empresas no geral. Falamos do colonialismo, do imperialismo e, por fim, da globalização, né? Uma mudança de escala onde não necessariamente tem um país diretamente controlando o outro, mas sim empresas globais, organismos internacionais, considerando que essas mudanças não acarretam numa mudança completa. Então, existe ainda, né, políticas imperialistas de um país sobre o outro, mas elas convivem, né, com políticas, imposições que estão no âmbito global. Indo, né, para a nossa aula de hoje, especificamente, depois desse breve apanhado, vocês vão ver que a gente vai falar um pouquinho de cada coisa hoje. Esses assuntos estão extremamente conectados. A geografia, nossa matéria, ela vai acumulando em termos de... A gente vai aumentando nossa capacidade de dialogar em diferentes assuntos. Pois bem, observe o mapa. Né? Eu tirei a legenda e eu quero que você pense
qual é a possibilidade, né? Eu já dei uma pista sobre a nossa temática da aula de hoje. Esse mapa foi produzido pelo Fundo Monetário Internacional, né, da Data Mapper, a plataforma onde eu peguei, muito bom, né, uma análise assim muito boa e, sobretudo, nas informações, os dados são, né, muito confiáveis. Então, observe, pense, o que pode ser, né? Vamos, né, primeiro ponto, né, observar que esse é um modelo de mapa onde quanto maior o círculo, maior, né, a quantidade, né, de alguma coisa, que não vou revelar agora, né, num determinado território. Às vezes, esse círculo, quando é muito grande, extrapola um território, mas ele está se referindo aonde mais ou menos o círculo está localizado. Então, esse grande círculo é os Estados Unidos. Para você ter mais certeza, você percebe que tem um menor aqui em cima, que é o Canadá, e um menor aqui embaixo, que é o México. Né? Esse grande círculo aqui no meio é a China. Então, pense aqui um pouquinho, reflita o que pode ser esse mapa. Né? Ele apresenta uma distribuição igualitária ou ele apresenta concentrações, né, desigualdades nessa distribuição? Desigualdades, né? Há territórios, estados com círculos muito grandes, enquanto outros círculos muito pequenos. Então, estamos falando, né, de uma organização espacial do nosso assunto de hoje desigual. Bom, esse mapa é sobre PIB, Produto Interno Bruto. O que é isso? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país ao longo de um determinado período de tempo. Né? É muito comum um PIB trimestral, PIB semestral, PIB anual. Né? Quando a gente fala de crescimento econômico, o Brasil cresceu 5% esse ano, o Brasil cresceu 2%, o Brasil decresceu 4% com a pandemia. O que isso quer dizer? É que o PIB, né, ou cresceu ou diminuiu. A gente está falando desse valor. E por que produtos e serviços finais? Né? Se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão, por exemplo, o seu PIB será de R$ 300, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão. Né? Os insumos, eles são repassados ao produto final, que o trigo, né, o PIB, então a gente só considera o pão. Beleza? O que vai, né, tornar um país ter, né, um PIB grande ou um PIB menor? Né? São dois fatores importantíssimos. Um é o tamanho da população, ou seja, quanto maior a população, maior o potencial produtivo. Né? Tem mais consumidores, mais trabalhadores. Né? Quais são esses países? A gente pode pensar nos maiores do mundo. Em termos de população, né? China, com a maior população, 1,4 bilhão de habitantes, por aí. A Índia, chegando perto. Né? Os dados que eu vi do FMI já colocam que nos próximos 6, 7 anos é possível que a população da Índia passe, né? São estimativas, mas passe a população da China, que está com uma tendência, né, de estagnação. Depois temos Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, que é o país vizinho à China, se tornou independente junto à China. Não sei se vocês conhecem a história, mais ou menos. Né? Mahatma Gandhi foi um grande líder, né, da independência indiana, né, da independência contra o império inglês, do império, né, do Reino Unido. E o grande sonho de Gandhi era que fosse possível construir uma grande nação multirreligiosa. Porém, o que aconteceu na prática foi, né, uma grande rivalidade entre o hinduísmo e, né, o islamismo. E após a independência, né, o sonho de Gandhi, né, de ter uma grande nação multirreligiosa não foi possível e acabou sendo dividido em dois países, né, a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana, provocando inclusive uma grande, né, marcha migratória, né, de hindus
do Paquistão para a Índia e de muçulmanos da Índia para o Paquistão, mas também considerando-se um território grande, né, é também um lugar de grande concentração populacional. E por fim, sexto lugar aí, nosso Brasilzão. Esse é um fator que a gente vai levar em conta para o PIB. E qual é o outro fator? Né? Um mercado consumidor com poder de compra. Então não adianta você ter muita gente se essas pessoas não têm dinheiro para comprar. Né? A atividade econômica vai ser menor. Se esse país tem um nível de industrialização, então qual é o retorno, né, em termos de salários das atividades econômicas principais desse país? Tem lugares onde o retorno é muito positivo, certo? Né? Um país que concentra no setor terciário, por exemplo, de serviços, mas que gera um setor terciário de serviços sofisticados, que gera bastante renda. É uma possibilidade. A outra possibilidade é em termos de indústria, né, e concentrando as partes mais sofisticadas desse processo de industrialização e as partes onde agregam maior valor ao produto. Ou seja, quando você cria uma cadeia produtiva, essa cadeia produtiva gera emprego, gera renda. Quando a gente está falando de produtos com uma pequena cadeia produtiva, que não precisa de muito processo para transformá-lo, quando a gente pensa sobretudo em produtos agrícolas, isso não gera, né, tanta renda. Então, esse é outro aspecto que a gente vê, né, sobre o nível de desenvolvimento econômico. Um terceiro, né, são os serviços financeiros. Tem alguns países que são pequenos e que são importantes centros financeiros internacionais. Beleza? Vamos então ao mapa que eu apresentei para vocês há pouquíssimo tempo. É um mapa, como eu disse, sobre o PIB por ano, né, em 2020. Já um ponto bem legal aqui para ressaltar é que no título, né, visando reduzir a quantidade de informações que eu precisaria colocar depois de cada informação, no título eu já coloquei a informação final. Então fica a dica porque isso é muito comum no vestibular e vocês, né, prestem atenção. Ou seja, o PIB é um PIB anual do ano de 2020 e ele está em trilhões de dólares. Qual é o maior PIB do mundo? O dos Estados Unidos, né? Vamos considerar aqui que grande parte dos países do mundo tiveram um crescimento decrescente, né? Então, diminuíram seu PIB no ano de 2020 por causa da pandemia. Se a gente pegar esse mapa um pouquinho em 2019, as projeções são, não, são valores um pouco maiores, e para os próximos anos as projeções também são maiores. De qualquer forma, o padrão é o mesmo. Resolvi priorizar o último PIB. Estados Unidos em primeiro lugar. Em segundo lugar, a China. A gente observa um crescimento muito rápido nas últimas 2 décadas desse PIB chinês. Em terceiro lugar, o Japão. Vamos comentar sobre todos esses casos já já. Em quarto lugar, a Alemanha. Em quinto, empatados, Índia e Reino Unido. Mas, como eu disse, né, o PIB, né, apresentado ali junta, né, todos os valores, né, de rendas produzidas nesses países. Além de serem países com economias muito desenvolvidas, são países com grandes populações. Né? Se a gente quer saber, em termos por pessoa, existe um modelo que é o PIB per capita, o Produto Interno Bruto, dividido pela população. Né? Isso facilita a gente compreender se esse país é mais rico ou não, porque a gente pode estar falando de países com PIBs que não são muito grandes, mas a população é muito pequena. E aí, quando a gente vê por pessoa, é um PIB alto. Por outro lado, também podemos olhar países com uma população muito grande, que ao dividirmos o PIB pela quantidade de pessoas, então, ao dividirmos a atividade econômica em termos de riqueza por pessoa, a gente vai observar que per capita não é um PIB tão alto. No caso brasileiro, né, dados também do Fundo Monetário Internacional, a gente está falando de 211 milhões de habitantes no ano de 2020, um PIB de 1,4 trilhão de dólares, né? Uma média de 6,7 mil dólares
por ano por pessoa. Ter PIB per capita alto não significa que a renda seja bem dividida e nem que haja qualidade de vida. Isso vai ser o nosso assunto para já já. Mas vamos observar antes, né? Então, o mapa produzido também pelo FMI do PIB per capita por dólar ano. 25 mil dólares ou mais é esse verde escuro, né? Onde a gente observa Estados Unidos, Canadá, né? Europa Ocidental, né? Essa parte oeste da Europa, os países nórdicos, né? A gente chama aqui, né? Também presentes, Austrália e Japão. Esses países a gente chama de norte global, né? São as economias mais desenvolvidas do mundo. Obviamente, né, a linha do Equador ela passa mais ou menos aqui. Temos muitos países que não estão nesse norte global, que são países, né, de renda média, países pobres. Mas quando a gente fala de termos figurativos de economia global, o norte global exatamente são esses países aqui, nesse verde mais escuro. Tem um mapa curioso, às vezes, que ele, para assimilar o norte global, vem por aqui, Rússia, depois desce para incluir, né, a Austrália. O mapa faz assim, norte global. E Nova Zelândia. Renda média, né? São os países entre 15 e 25 mil, ou entre 5 e 15 mil, né? Esse verde claro e o laranja é claro. Estamos falando, né, de Brasil, Argentina, o norte da África aqui, né? Egito, Líbia, Mongólia. Então, né, um conjunto aqui de países que a gente chama de países de renda média mesmo. Até os PIBs mais baixos per capita, né? Sobretudo concentrados na África subsaariana, abaixo do Saara, né? Em algum caso também, né, nessa parte aqui próxima à Índia, da Ásia. Então, observando esse mapa, a gente, né, constata que a riqueza, né, em termos de renda, de salários, no mundo é muito desigual. Países onde a renda é muito alta, países onde a renda é muito baixa por pessoa. E aí, lembrando, né, o interessante é que enquanto a gente discute esse assunto, a gente trabalha na capacidade de leitura de mapa, observando a legenda, observando o título, observando a distribuição. Então, a gente está trabalhando um raciocínio geográfico aqui, né, uma habilidade geográfica pensada em termos de distribuição espacial, a desigualdade na distribuição espacial, né? Pensando esse assunto especificamente, a gente cria, né, mecanismos, instrumentos para pensar outros assuntos como um todo, para pensar a sociedade. E aí chegamos à nossa grande pergunta de hoje, né? Por que uns países são ricos e outros são pobres? E outros têm renda média? Eu parto, né, antes de falar de onde eu parto, qual é o objetivo da gente discutir isso, né? Espero que vocês criem, né, não só com essa aula, mas com todas as outras, mas nessa aula especificamente, uma leitura crítica da realidade social, né, a compreensão dos mecanismos construtores e reconstrutores da estrutura socioeconômica. E no fim, a gente faz isso tudo, né? Quanto mais acurada, quanto melhor a nossa capacidade de compreensão desses mecanismos que mantêm a estrutura social, né, constituída de uma determinada forma, e ela está sendo constituída assim desde a colonização, desde o fundamento do capitalismo, é a partir dessa boa leitura que a gente consegue propor soluções, né? Então esse é o objetivo da aula. E qual é a lógica que eu estou partindo aqui? É a industrialização. Eu penso, né, parte de muitas leituras que eu fiz, que elas unem tanto teoria, né, econômica quanto a própria história econômica do desenvolvimento econômico e que dão muito valor ao processo de industrialização. Ou seja, os países mais desenvolvidos do mundo foram os que melhor se industrializaram. Vamos ver que depois esses países
passam por um processo de desindustrialização. Porém, isso acontece depois de ter muito desenvolvido a sua indústria, por séculos, né? Então, a industrialização é a chave de leitura e de resposta por que uns países são ricos e outros são pobres. E aí, começando, vamos falar dos países pioneiros, né? Estados Unidos, Inglaterra, né? Reino Unido, na verdade, França, Alemanha e Japão são os casos que a gente vai escolher. E aí vale uma atenção aqui, um adendo, porque eu coloquei todos esses como os pioneiros para diferenciar dos outros que se industrializaram só no século XX. Mas é tratado também na literatura, né, o caso pioneiro, o primeiro de todos, o do Reino Unido. Tanto é que estudamos esse caso para falar da primeira e da segunda Revolução Industrial. Tanto é que Adam Smith estava olhando para esse caso para refletir sobre o desenvolvimento da riqueza das nações e que Karl Marx também estava observando para falar sobre o capitalismo nas suas grandes obras, conhecidas como O Capital. Mas os países que o seguiram, né, que às vezes é tratado como industrialização tardia, aqui está como pioneiro porque, como eu disse, a periodização está. São os países que se industrializaram ainda no século XIX. Perfeito? Reino Unido. Em 1760, né, começa ali o despertar da primeira revolução industrial. É o caso pioneiro, né? E a gente tem o Reino Unido como a liderança nas primeiras e segunda revolução industriais. Passa, né, por uma desindustrialização com o crescimento do setor de serviços sofisticados, isso recentemente, né? E por que o Reino Unido foi um caso pioneiro? Vamos lembrar que lá tinha fontes de energia disponíveis, no caso o carvão mineral, né, grandes reservas de carvão mineral. Tinha mão de obra disponível, falamos do cercamento dos campos, né, da privatização da terra no campo e do êxodo rural, né, uma grande parcela da população indo para as cidades desempregada, faminta. E tinha capital disponível, capital esse fruto do comércio, fruto da colonização, né? Então tinha dinheiro a ser investido para você comprar matéria-prima, você comprar máquinas, para você contratar trabalhadores. Se você tem um pouco de dúvida em torno do que, né, do território, eu trouxe esse mapinha aqui da fonte do Inglês para Leigos. Inglaterra, estamos falando desse território aqui, esse país. Por um processo, né, de unificação do parlamento e também em uma série de conjuntos econômicos, foi construído o Reino Unido, que inclui também a Escócia, a Irlanda do Norte e o país de Gales. E em termos econômicos, a gente vai usar muito a referência do Reino Unido. É engraçado quando a gente vê no futebol ou nas Olimpíadas, são países que competem separadamente. As federações não se unificaram. Mas em termos econômicos, a gente trata sobretudo de Reino Unido, a economia do Reino Unido. Tanto é que, inclusive, foi o Reino Unido que decidiu sair da União Europeia há poucos anos, no processo que a gente chama de Brexit. A Grã-Bretanha, né, é essa grande ilha, que é uma referência, né, física, né, é um nome dado a essa grande ilha aqui. Então, a Grã-Bretanha não inclui a Irlanda do Norte, que também é parte do Reino Unido. Perfeito? Voltando aqui. França segue esse processo, né, da Revolução Industrial, sobretudo após a Revolução Francesa, uma revolução que, né, busca atacar, né, derrubar aquela sociedade antiga, arcaica, ainda marcada, né, por senhores de terra, por reis, né, uma aristocracia muito forte. E aí a Revolução Francesa tem tanto um lado, né, popular, quanto um lado também, né, de participação intensa da burguesia. E aí, após, né, a Revolução Francesa, a industrialização segue a ritmos mais intensos a partir, né, do século XIX.
mesmo assim, né, ela já começa aí no final do século XVIII. Também passa por um processo de desindustrialização. E aí fica um adendo aqui, outro adendo importante. Quando a gente está falando de desindustrialização, isso tem muito a ver com a discussão que a gente falou na aula de globalização, aula passada. E não quer dizer que a indústria está diminuindo nesse país, apenas que a participação, né, tanto do setor terciário de comércio e serviço, ou também, né, do setor primário da agricultura, está aumentando em relação à indústria, né, a participação no PIB. No caso da França e da Inglaterra, o crescimento aqui é no caso do setor de serviços sofisticados. Se desindustrializaram, mas permaneceram desenvolvendo serviços de pesquisa, serviços de desenvolvimento tecnológico, advocacia, marketing, design, né? Toda a parte mais chique da área de serviços, a gente está pensando aqui. Continua sendo a sede das grandes empresas, das grandes indústrias. Voltando, então, casos seguintes que vocês podem ver como industrialização tardia, que eu chamo aqui, né, ainda de industrialização pioneira, porque ainda se deu no século... Aí já não mais no século XVIII, mas pelo menos ainda no século XIX. A Alemanha, ela foi um país de unificação tardia, tinham diferentes reinos. E sob o comando da Prússia, que era o reino mais intenso, né? Otto von Bismarck faz um processo de unificação. Esse processo foi muito importante porque, como vimos, né, já na primeira aula, construir um grande mercado, né, nacional, então romper essas barreiras que haviam entre esses reinos germânicos, foi fundamental, barreiras alfandegárias, impostos, foi fundamental para consolidar um mercado interno forte. Então, a grande industrialização da Alemanha, ela já vinha ocorrendo antes, mas ela tem grande impulso, né, a partir dessa grande unificação que ocorre já no final do século XIX. A mesma coisa aconteceu com a Itália, também foi um país de unificação tardia. Não é por acaso que, quando a gente falou sobre a Conferência de Berlim, né, a divisão, né, a partilha do território africano entre as grandes potências, mesmo que ela tenha acontecido em Berlim, a Alemanha e a Itália tiveram, né, conseguiram conquistar, né, delimitar poucos territórios para si, porque foram países que ainda estavam nesse processo de industrialização tardia e de unificação tardia, né, tinham poucas influências ainda no território africano. Hoje em dia, né, a Alemanha segue como potência industrial, né, com um pequeno crescimento do setor de serviços, mas ela não se industrializou tanto quanto aconteceu com o Reino Unido e com a França. E é um país onde está na economia mais forte da Europa hoje em dia. A Itália, ela teve um processo curioso de desenvolvimento industrial, no qual grande parte da produção se concentrou aqui no Nordeste, no Norte, enquanto o Sul permaneceu agrário, né? Então há uma grande desigualdade na divisão da riqueza nesse país, porque a indústria se concentrou, né, nessa região Norte e Nordeste, sobretudo em Turim, Milão e Gênova, são as partes mais ricas da Itália, né? Sobretudo pensando na indústria automotiva, na indústria da moda, né? Da moda sofisticada. Outros países aí, né, que a gente incluiu de industrialização ainda no século XIX. Os Estados Unidos, né, como a gente viu, é o maior PIB do mundo hoje em dia. A industrialização foi iniciada no Nordeste dos Estados Unidos, conhecido como as 13 colônias. Isso é uma matéria muito comum na aula de história, aqui no pré-vestibular, mas na educação básica a gente estuda isso em geografia também. As 13 colônias foram as colônias de povoamento, né? Onde teve uma forte imigração da população ali do Reino Unido, fugindo de conflitos religiosos ou uma população mais pobre.
e eles começaram a colonizar, mas em um modelo de povoamento, essas 13 colônias do norte. Diferente da parte sul, onde o modelo de colonização, que é uma colonização de exploração, estava muito próximo, né, à lógica, né, de colonização que aconteceu também no resto da América. Escravocrata, grandes latifúndios monocultores, e por aí vai. É um processo, não, uma estruturação de uma sociedade extremamente racista. E, bom, as 13 colônias, elas, né, foram a liderança no processo de independência e também foi a liderança no processo de industrialização. E essa industrialização foi muito marcada pelo crescimento do mercado interno. Né? Dois fatores importantes para esse crescimento do mercado interno. O fim da escravidão, a abolição da escravidão. Temos que colocar um adendo aqui que, né, essa população, em primeiro lugar, continua sendo perseguida por outros, né, mecanismos de controle, de dominação, seja cultural, seja político, né, o encarceramento. Falamos já muito da 13ª emenda, lemos um trecho, né, do Caminho de Casa, falando já disso. E, consequentemente, também sofreu ainda muitos problemas, né, econômicos. Então, por mais que o fim da escravidão tenha dado um pouco de impulso para esse comércio, para esse mercado consumidor interno, nós temos que colocar esses adendos. Segundo fator importante foi, né, um grande processo de imigração, né? Migração de outros países para os Estados Unidos, fazendo crescer enormemente essa população no século XIX e início do século XX. Então, de início, e aí foi o que a gente falou, né? O que um país faz para se industrializar? Se ele não é um caso pioneiro como o inglês, quando ele resolver se industrializar, vai ter uma indústria muito madura já nesses outros países, nesses países concorrentes. Né? Com escala, isso foi um ponto muito importante, por isso que estava na primeira aula. Né? Sobretudo o setor industrial, ele tem ganhos de escala muito grande. Ou seja, o que é um ganho de escala? Quando essa economia cresce, né? Quando as vendas crescem, quando a produção cresce, o custo por unidade cai. Então, se você vai desenvolver uma indústria nascente, né, pequena, você não vai conseguir produzir num custo tão baixo, concorrendo com uma indústria de outro país que já tem uma escala muito grande. Então, a regra, e isso aconteceu no mundo inteiro, é que para se industrializar, você precisa, né, proteger essa indústria. Você precisa criar tarifas alfandegárias que tornem o seu produto tão concorrente quanto esse produto externo que de outro país que vai ser importado. Porque ao preço desse produto que vai ser importado, a gente vai adicionar o preço dos impostos. Por isso a gente precisa ficar muito atento quando a gente tem uma discussão, mas o produto custa X nos Estados Unidos e quando a gente importa, ele fica muito mais caro. Sim, mas a gente tem que perceber a importância né, desse imposto para o Estado organizar suas atividades econômicas, garantir os serviços essenciais de assistência à população, e no mais, qual é a estratégia econômica dessa medida. Temos outras, né? Por exemplo, podemos colocar uma porcentagem de conteúdo nacional num produto final. Então, você vai desenvolver, por exemplo, um estaleiro, né? Você vai desenvolver, por exemplo, um navio. E, né, esse navio, tantos por cento tem que ser feitos com produtos que foram produzidos nacionalmente. É outra forma de você tentar desenvolver, né, essa indústria nascente. Outro mecanismo também foi muito importante são subsídios estatais, né? O Estado financiar essas empresas. Em todos os casos, né, a lógica é, para desenvolver a indústria, é preciso que o Estado esteja atuando junto a essas empresas. Beleza? E foi isso o que os Estados Unidos fez, né, no século XIX, contrariando o que o liberalismo na teoria estava dizendo. Né? Vimos isso na nossa aula 2, que pregava, né, uma pouca intervenção do Estado nessa economia e também um livre comércio. Né? Uma coisa é a história da teoria econômica, o que eles diziam. Outra coisa é a história das políticas econômicas e o que os estados estavam fazendo na prática.
Pois bem, quando acabou o século XIX, os Estados Unidos já estava com uma indústria bem desenvolvida, independente, um mercado consumidor forte e ainda muito voltado essa indústria para esse mercado interno. Na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles têm uma participação importante, financiando esses estados, né? Então os estados europeus para comprar material bélico, eles se endividaram, onde eles foram pegar empréstimos nos Estados Unidos, onde tinha capital sobrando. Também financiou, né, desenvolveu muito sua indústria bélica, né, vendendo armas, né, e tudo quanto é material necessário para os combates. Então foi outra forma. E em um determinado período da Primeira Guerra, quando a Rússia sai, né, por conta da Revolução em 1917, a Alemanha ameaça, né, tem uma ameaça da Alemanha, do Império Austro-Húngaro e do Império Turco-Otomano vencer a guerra, os Estados Unidos fica receoso, porque iam ser perdidos todos os investimentos, todos os empréstimos que foram feitos, e os Estados Unidos entram na Primeira Guerra e, né, o cenário é revertido. E os Estados Unidos garante, então, né, os seus investimentos. Foi por isso que entraram os Estados Unidos na Primeira Guerra. E quando termina, a Europa está destruída e os Estados Unidos saem como, né, a grande economia daquele momento. Na Segunda Guerra, os Estados Unidos saem com uma economia ainda mais forte. Né? Vamos lembrar do Plano Marshall, quem financiou foi os Estados Unidos, né? E a estrutura global após a Segunda Guerra, no mundo bipolar, onde o mundo capitalista é liderado pelos Estados Unidos. Hoje em dia, né, essa indústria teve início muito forte aqui nas 13 colônias, como eu falei. Né? Aqui na região de Detroit, né, dos Grandes Lagos dos Estados Unidos, a região onde se concentrou nas indústrias aí da segunda revolução industrial, do Fordismo, e hoje em dia é conhecido como Rust Belt, né, o cinturão da ferrugem, porque essas indústrias, grande parte delas se globalizou, né, foram, né, enviadas para outros territórios do mundo, em busca de um custo de produção mais barato, né? Então por isso que é o cinturão enferrujado. Mas ao longo do século XX, né, e agora durante o século XXI, a indústria se dissipou por todo o território dos Estados Unidos, né? O Vale do Silício concentrando na indústrias de alta tecnologia, com grande desenvolvimento tecnológico, de software, de nanotecnologia, tanto aqui nessa região sudoeste quanto noroeste, né? Mais recentemente no estado de Washington, né, por exemplo. Aqui temos uma indústria muito forte petroquímica no sul, né, no estado do Texas, por exemplo. Né, o Golfo do México, vamos lembrar, é um golfo, né, onde há uma grande, né, presença de jazidas de petróleo, né, poços de petróleo. E então, temos dois processos aqui, tanto a indústria se descentralizou dentro do território e mais recentemente, né, também para outros países. E aí elas se descentralizaram dentro do território dos Estados Unidos em tecnopolos. O que é um tecnopolo? Né? É uma região onde concentra grande investimento em pesquisa e desenvolvimento, financiamento, né, de universidades, uma ligação muito forte entre universidade e empresas para desenvolvimento de alta tecnologia. E esse é, né, a característica desses tecnopolos aqui, né, da região do Vale do Silício. Temos falado da industrialização dos Estados Unidos, também tem um grande incentivo estatal, sobretudo porque os Estados Unidos é o país que tem a maior porcentagem de gastos militares no mundo, além de ter o maior PIB, então são gastos enormes, e uma boa parte desses gastos, né, uma parte importante, está voltada para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia do setor privado. Então, ou seja, o Estado financia pesquisa e desenvolvimento dos Estados Unidos. A gente coloca como grande bastião liberal, mas até lá, esse Estado financia essas pesquisas. E outra correlação importante é que o desenvolvimento, né, de tecnologia militar impulsionou muito o desenvolvimento de tecnologia para outras áreas, né? A gente vai pensar no GPS, por exemplo, é utilizado, né,
no mercado como um todo, mas foi desenvolvido para fins militares de início. Outro, né, exemplo aí, né, de industrialização que está aí no mesmo período dos Estados Unidos é o do Japão, no final do século XIX. Industrialização na Segunda Revolução Industrial já, né, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se reconstruiu, né, reconstruiu sua indústria e mudou o caráter dela, né, porque o Japão, ao longo, né, desenvolveu sua indústria no final do século XIX e a partir daí ganhou um espírito muito imperialista sobre os países asiáticos, conquistou parte do território chinês, né, e de outros países aí no Sudeste Asiático. E após a Segunda Guerra Mundial, o Japão saiu derrotado, o seu exército foi obrigado a ser desmanchado, sua indústria bélica também. Então ele fez uma transição dessa indústria bélica para, né, atividades civis, né, dos setores civis. Uma grande força, né, na questão dos eletrônicos. Então, né, lembro sempre Toshiba, uma série de marcas aí de eletrônicos. No setor automotivo, a terceira revolução industrial acontece no Japão, né? Toyotismo tem início no Japão. E um caso, né, algo que a gente precisa falar, é que o Estado foi muito importante para que essas grandes campeãs nacionais, essas grandes empresas, se desenvolvessem, né? Elas chegaram próximo à falência e o Estado foi importante financiador. Não só o Estado, como também os Estados Unidos foi outro importante financiador da reconstrução do Japão depois da Segunda Guerra, né? Tem uma questão geopolítica e uma questão econômica. A gente falou isso do Plano Marshall, é, e no Japão teve o caso do Plano Colômbia, né? Os Estados Unidos fazendo empréstimos a juros baixíssimos, é, né, a um longo prazo, para que o Japão pudesse reconstruir sua indústria. Outra característica importante, né, do Japão, e que também é marcante, né, da industrialização posterior nos países do Sudeste Asiático, é que foi uma industrialização voltada para o mercado externo, né? Então sempre foi uma indústria muito competitiva, concorrendo com outras indústrias de outros países. E, e hoje em dia o Japão passa até por um problema, né, de consumo interno. É um país marcado com uma população que poupa muito dinheiro, gasta muito pouco. Né? Então, uma indústria voltada para o mercado externo. Isso vai ser importante para a gente comparar com o caso brasileiro. Tudo bem? E aí, quais são os países de industrialização tardia? Lembrando novamente que isso pode ser também dado ao nome do processo na Alemanha, na Itália, no Japão, mas aqui a gente está usando para esses países que se industrializaram no século XX já, alguns no começo, outros já no final. Esses são os casos que iremos tratar, mas considerando que também tem industrialização aqui na África do Sul, um pouco no Egito, né? Mas vamos falar desses casos na Rússia, com, né, a Revolução Russa, né? A partir da Revolução Russa, um grande processo de industrialização conduzida pelo Estado. Mas vamos ficar nesses casos aqui. Brasil, nosso Brasil querido, né? Como se dá nosso processo de industrialização? Ele já vinha ocorrendo, né, quando o Brasil se tornou império, mas lembrando, o que foi a marca da nossa período inicial republicano? Foi a República do Café com Leite, ou seja, né, uma grande predominância política, né, do setor agrícola, né, dos grandes donos de terra. E para eles não interessava muito industrializar o país, né? Eles estavam ganhando a renda deles, estavam lá de boa, tranquilo, né, controlando currais eleitorais, né, com suas grandes faixas de terra. Então não tinham tanto essa preocupação. Mesmo assim, aos poucos começa a se desenvolver essa indústria. Mas ela ganha um caráter forte, intenso, depois da crise de 29. Né? O que acontece? Com a crise de 29, há uma necessidade de uma solução prática à incapacidade de importar produtos manufaturados. Porque, assim, vamos pensar assim, se você está exportando menos, o mundo inteiro entrou em crise. O Brasil, nessa época, exportava muito café.
A importação de café brasileiro nos Estados Unidos caiu muito, porque os Estados Unidos entrou numa crise. Era o maior mercado consumidor do café brasileiro. Então o Brasil estava exportando menos, estava entrando menos dinheiro, menos divisas. E aí você não tinha como, né, importar produtos manufaturados. A solução encontrada foi: vamos nos industrializar aqui internamente. Após isso, junto a isso, né, temos também uma política, isso se torna política estatal. Getúlio Dornelles Vargas, né, que deu um golpe em 1930, né, se torna presidente, ele fica até 1945. Esse governo do Vargas ele foi muito marcado por um Estado presente na economia, e essa transição, não é à toa também a transição que a gente estudou, né, marca exatamente também o início do keynesianismo no mundo. Então isso não estava acontecendo apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, um Estado mais presente. E no Brasil, a lógica foi: nós precisamos industrializar o país se quisermos nos desenvolver economicamente, né? Isso aconteceu na prática, e na teoria a gente tem um surgimento, né, de teorias que pensam por que o Brasil se torna um país, né, ainda era um país subdesenvolvido, mesmo com a independência, é, depois se tornando república. E essa teoria da dependência colocou o Brasil, né, como um país pobre ou de renda média, exatamente por não ter se industrializado como fez os países ricos do mundo. Então, o que era preciso era se industrializar. Por onde a gente começa? Pela indústria de base, né? Então, o caso emblemático é CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, lá em Volta Redonda, a cidade do aço, no estado do Rio de Janeiro, que é exatamente essa indústria que vai, né, produzir a base para que a gente tenha produzir máquinas para outras indústrias, né? Por isso que é o setor de base. A gente não consome produtos que vêm dessas indústrias de base, mas essa indústria de base é fundamental para o desenvolvimento de outras indústrias. Outro caso emblemático foi de Juscelino Kubitschek, no seu plano, né, de desenvolver o Brasil 50 anos em 5, né, de 55 a 1960, lembrando que o mandato tinha 5 anos nessa época, um mandato único de 5 anos. Né? Ele fez uma parceria que envolvia o capital nacional privado, o Estado, né, então o capital público nacional, e o capital privado internacional. Ele, né, atraiu grandes montadoras de veículos, e implementou no Brasil algo que ficou muito conhecido como modelo rodoviarista, né? O rodoviarismo. Temos poucas ferrovias, as ferrovias, os trens, né? São uma modalidade de transporte barata, com custo de manutenção baixo, só que para implementá-lo é caro. É muito mais eficiente, mas a implementação é caro, e não tem, né, esse desenvolvimento dessa indústria automotiva, né? O que JK buscou com a indústria automotiva era gerar emprego, gerar renda, criar esse mercado consumidor de carros. Também temos, por exemplo, né, um pouquinho antes de JK, né, no segundo governo Vargas, ele cai em 45, mas ele volta depois eleito em 1950, e ele cria a Petrobras, né, uma empresa estatal, né, um setor estratégico, né, o setor do petróleo. Com as descobertas de petróleo no litoral brasileiro, ele desenvolve uma empresa estatal para explorar o petróleo. Né? Temos outros setores, né, que também são marcantes, né, nessa nossa industrialização, Furnas, outro setor de energias, importante. Agora até, né, estamos discutindo a privatização da Eletrobras, também ligado, são empresas heranças desse período. O que acontece desde 1990? Desindustrialização com reprimarização. Então, se no caso do Reino Unido, da França, um pouquinho da Alemanha, mas nem tanto, mas no caso dos Estados Unidos também, esses países se desindustrializaram, ou seja, a indústria perdeu participação no PIB, mas eles se desindustrializaram, a indústria perdendo espaço para o setor de serviços sofisticado. No Brasil, o que tem crescido muito? O setor de serviços cresceu muito, a grande marca, o telemarketing, né? O comércio varejista, e também a reprimarização, né? O crescimento do setor
primário do agronegócio, né, a expansão da soja sobre o Centro-Oeste. A gente vai discutir as consequências desse processo de reprimarização na nossa aula de Geografia Agrária mais para frente. Mas a gente já fica como, né, esse processo, e aí como é legal essa aula, tem um impulso. Qual é o impulso para o desenvolvimento do agronegócio? Nesse processo de reprimarização. E por que ele acontece? Né? Como eu disse, o caso japonês e o caso do Sudeste Asiático foram casos de industrialização voltados para fora. No caso brasileiro, a nossa industrialização foi voltada para o consumo interno. E essa indústria ficou muito protegida. E aí tem um importante economista argentino chamado Raul Pebres. E ele foi um dos grandes defensores da industrialização. Essa industrialização aqui na América Latina é conhecida como industrialização por substituição de importações. Como eu disse, a gente não consegue importar, então vamos substituir essas importações por produto nacional. E aí o Raul Pebres, ele dizia uma coisa muito importante. A gente tem que proteger essa indústria, mas a gente precisa ganhar escala para ela se tornar mais competitiva. Ele defendia, né, um princípio que depois fica mais forte nos anos 90, né, de regionalismo. Né? Então vamos proteger, mas agora em vez de a gente proteger nacionalmente, vamos proteger na região para a gente ganhar escala e essa indústria se tornar mais competitiva. Mas com o avanço das ditaduras militares, ele coloca como esse é o ponto central. Extremamente nacionalistas impediu esse processo, que seria fundamental nos anos 60, 70 e 80. Como isso não aconteceu, nos anos 90, com, né, a imposição do neoliberalismo, a gente comentou isso já na nossa segunda aula, o que acontece? O nosso mercado abre, a gente retira as tarifas que protegiam essas indústrias e grande parte da indústria quebra, porque ela não tem como competir com essa indústria internacional extremamente, né, forte, com preço muito barato, extremamente eficiente. Beleza? Então, um pequeno panorama aqui do caso brasileiro. Outro caso é importante. Antes desse caso importante, na verdade, vou mostrar uma coisinha para vocês bem rápida. Relembrando nossa última aula, falamos de globalização e desindustrialização. Com o processo de globalização, né, que é movida por motivações técnicas, né, e políticas, o processo produtivo se fragmentou e dispersou para o mundo. Um conjunto de países industrializados perderam participação da indústria no PIB, com crescimento menor do setor menor da indústria que o setor terciário e o primário. E aí, né, temos um caso curioso que é próximo ao do Brasil, que é o caso do México, só que ele tem uma pequena diferença. Qual é? O México passou, né, por essa abertura também, é um país que tem sua industrialização por substituição de importações a partir de 1940, mas, né, com a abertura, né, para o neoliberalismo nos anos 90, o México ingressou no NAFTA, né, o North America Free Trade Agreement, alguma coisa assim próxima disso, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que inclui México, Estados Unidos e Canadá. E aí, teve uma transferência, né, nesse processo de globalização, de fragmentação produtiva, de indústrias, né, estadunidenses para o território mexicano, sobretudo nessa área, região aqui de fronteira, o norte do México. Certos produtos produzidos aqui nos Estados Unidos, mas eles eram, né, estão sendo montados no território mexicano em busca de um salário mais barato. Então estamos falando de uma industrialização que traz um desenvolvimento econômico, mas ainda também marcada em setores onde muito potentes em mão de obra, né, emprega muita gente, mas uma mão de obra mal paga. Né? Essa é a razão das empresas saírem dos Estados Unidos e irem para o México. Agora indo para a China, nossa, hoje eu dou para lá e para cá, de cada hora eu tô no cantinho desses slides. China, industrialização extremamente tardia, a gente está falando de 1980, quando começa, né? Vamos lembrar um pouco na história da China. Ela foi explorada, ela foi, né, um território repartido entre as grandes potências no século XIX, entre as grandes potências internacionais. Né? Foi, então, uma colônia um pouco diferente das outras, porque não era
controlada apenas por um país, né? Mas por vários países. E permaneceu agrária, e não só em termos econômicos, mas também com uma grande parte da sua população vivendo no campo durante grande parte do século XX. Em 1949, a China passa por uma revolução comunista, liderada pelo líder Mao Tse-tung. Essa grande revolução vem de uma marcha do campo para a cidade para ocupar Pequim. A elite política e econômica foge para Taiwan, instala sua sede em Taiwan e diz que lá é o regime legítimo chinês. E permanece, né, reconhecido esse governo chinês em Taiwan até os anos 70, né, quando a China melhora, a China comunista, né, melhora suas relações com outros países do mundo, com países capitalistas, tem processo de aproximação com os Estados Unidos, e aí passa, né, a ser o governo chinês continental, a representação oficial da China no mundo, né, nos organismos internacionais, na ONU. E a China ainda permaneceu muito agrária, né, após a Revolução. Só nos anos 80, né, quando a gente vê começa a ter um enfraquecimento da União Soviética, a China percebe que ela precisa se industrializar e que, para isso, atrair indústrias, atrair empresas das grandes potências do capitalismo global era fundamental. Ela não conseguiria fazer isso por conta própria. Então, enquanto no caso da União Soviética, ela buscou muito pelos mecanismos próprios, o que a gente chama de uma economia planificada, uma industrialização organizada pelo Estado, na China ela teve, né, uma característica mista. O Estado tem uma grande participação, a gente está falando de um grande conjunto de empresas, né, estatais chinesas, porém são criadas zonas econômicas especiais, onde as regras de atuação eram mais flexíveis, um pouco de uma abertura para o capitalismo. E qual era a contrapartida? Né? A transferência tecnológica. Ou seja, essas indústrias, essas empresas poderiam atuar na China, onde tinha uma mão de obra muito barata. A gente está falando de um universo, né, de mais de 1 bilhão de pessoas. Então, mercado consumidor em potencial, né, mão de obra barata para produzir. Então era muito atrativo para as indústrias, mas tinha uma contrapartida. Transferência tecnológica. Com o tempo, né, a China poderia aprender, né, a tecnologia desses países para produzir por conta própria. E agora, né, a grande, né, desenvolvimento da China muitas vezes está sendo puxado por empresas chinesas, porque houve essa transferência tecnológica. Isso é um ponto bem importante. Diferente, por exemplo, se a gente pensar no caso brasileiro, onde a gente atraiu grandes montadoras de veículos, mas a gente foi incapaz de, a partir daí, absorver a tecnologia e desenvolver a própria indústria automotiva com empresas nacionais. E aí o problema é que as nossas montadoras, né, mandam os lucros para os seus países centrais, para os países centrais. Né? A gente também não conseguiu desenvolver o setor que, né, gera maior renda dentro do setor automotivo, a parte de engenharia, de desenvolvimento tecnológico, né, desenvolvimento dos carros, na parte mais sofisticada. A gente ficou ainda com a área, né, mais básica dessa indústria, que é a da parte montadora. Então tem duas características importantes que a gente vê aqui, que uma é industrializar-se e dois, tentar industrializar-se e desenvolver ao mesmo tempo uma indústria nacional. Perfeito? Então aí o resuminho da China. Caso agora, né, do Sudeste Asiático. Temos dois, né, grandes blocos, todos aí no Sudeste Asiático, os tigres asiáticos, né, os mais clássicos, Singapura, Hong Kong, Taiwan e Coreia do Sul. Países, né, de industrialização após os anos 1980, com apoio estatal às empresas nacionais e maciços investimentos em educação. Isso é outro ponto importante para a gente pensar, né, quais foram as problemáticas do Brasil, né, que fizeram com que a gente não tivesse esse autodesenvolvimento industrial e que, a partir dos anos 90, com a desindustrialização, a gente tivesse num patamar onde a gente estivesse se desindustrializando para desenvolver serviços sofisticados. Não.
voltamos a um caráter, né, de simplificação da nossa economia. E uma das razões também é esse baixo investimento em educação, em pesquisa. Né? Quando a gente vê hoje em dia o governo cortando gastos de pesquisa, cortando, né, o financiamento da CAPES, do CNPq, a gente está pensando que o impacto é a gente está prejudicando a vida de a renda de uma série de pessoas que se dedicam muito para desenvolver pesquisas fundamentais de caráter econômico, mas também pensando de uma maneira geral, né, com relevância social, em prol, né, de um desenvolvimento meio vazio. O Estado está gastando muito, a gente tem um Estado inchado, mas esse investimento que a gente está deixando de ter não está sendo coberto pelo setor privado, então é perigoso. Né? Todos os países muito desenvolvidos investem muito em pesquisa, em desenvolvimento de tecnologia, em educação. Esses países são grandes países, como eu disse, eles se industrializaram para a exportação, diferente do caso brasileiro, que foi muito voltado para o mercado interno. Né? São países que já desenvolveram sua indústria num meio muito competitivo. E também são grandes centros financeiros, né? Porque estamos falando aqui de alguns países muito pequenos, como Hong Kong e Singapura. Grandes centros financeiros também. Depois desse conjunto de países, tivemos, né, alguns anos depois, os novos tigres asiáticos, novíssimos tigres asiáticos, segunda metade do século XX também, um pouco depois. Estamos falando da Filipinas, da Indonésia, Malásia, Tailândia, Vietnã. Uma industrialização pautada na flexibilização de leis trabalhistas e ambientais, né, para atrair essa indústria internacional. No processo de fragmentação produtiva que já cansamos de falar, né, nesse conjunto de dispersão do processo produtivo pelo mundo, conhecido como globalização. Porém, não gerou tanto desenvolvimento quanto nos outros países que eu falei anteriormente, Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, porque não se desenvolveu tanto esse caráter nacional das indústrias, então uma industrialização, mas ainda com muita presença de empresas que são de grandes potências internacionais, e são países ainda muito desiguais em termos de renda, né? O que também dificultou a força econômica desses países. Então, olha quantos elementos de economia a gente está discutindo, né? E aí, agora que fizemos, né, esse panorama histórico, bem breve, se você quiser, né, você pode aprofundar em cada um desses casos. Eu resolvi fazer uma grande, né, panorama, mas vale muito, né, estudar um pouquinho melhor, ler uma apostila, ver uma videoaula falando sobre casos, né, de cada país desses. Mas eu queria muito, né, foi breve, para eu trazer uma leitura, para a gente fazer uma leitura do mundo contemporâneo agora. Fizemos isso um pouco com os dados do FMI. Vamos complementar, né, com uma pesquisa seríssima que envolve muitos dados, produzida pela Universidade de Harvard, que chama Atlas da Complexidade Econômica. Esse Atlas, né, ele mede o grau de diversificação e de ubiquidade das economias, classificando assim em economias complexas ou simples. Ubiquidade é um termo complexo, você não precisa decorar para o vestibular, mas para você entender aqui a nossa discussão vai ser importante. É fundamental a gente colocar aqui antes de adentrar esse mapa produzido pela Universidade de Harvard, é fundamental dizer que ele tem muita base nas teorias clássicas e neoclássicas de Adam Smith, de Davi Ricardo, que também comentamos na nossa segunda aula. Olha como tudo vai se encadeando. E que diz que mais complexa é uma economia conforme o seu grau de divisão do trabalho, né? Quanto mais for possível dividir o trabalho, né? E aí para isso você precisa ganhar escala, você precisa ter setores onde a divisão ocorre, e aí sobretudo o setor industrial. Adam Smith fala isso na História das Riquezas das Nações, que a agricultura não tem um potencial tão grande de divisão do trabalho quanto a indústria. Né, podemos complementar pensando que também os próprios lógicas de ganho de escala, que é você reduzir o custo por unidade com o crescimento, também não acontece tanto na agricultura e também não na área de serviços. Então, o melhor setor para desenvolver uma economia é o setor industrial.
né? E aí esse mapa vai observar exatamente a diversidade, né, desse setor e a ubiquidade. Mas o que é isso? Ubiquidade, professor? Que história é essa? Bom, a ubiquidade, né, ela vai pensar, a gente pode pensar também em termos de ubiquidade, cadeias de valor agregado. Isso já é um termo que aparece de vez em quando no vestibular. E essa noção num todo aparece bastante, que é, né, a capacidade de gerar renda, esses ganhos de escala, em um setor que, quando ele se desenvolve, ele gera reflexo sobre muitos outros, né? Gera emprego, né? Ele chama, então, uma indústria, ela, quando cresce, ela puxa também o setor primário, porque precisa de insumos, ela puxa o setor terciário, porque ela precisa de serviços prestados em torno dela, né? Essa é a lógica. De acordo com Data Viva, que é um dado, um instituto aí que usa muito essa lógica, né, da complexidade econômica, a ubiquidade é o número de regiões que exportam um dado produto com vantagem comparativa. O índice apoia-se na ideia de que produtos mais complexos são produzidos e exportados por um número menor de regiões, ao mesmo tempo em que exigem mais conhecimentos produtivos para serem fabricados. Portanto, os produtos mais complexos são aqueles produzidos por poucas regiões que produzem diversos produtos. Então é curioso, não tem só poucos produtores no mundo desse determinado produto, que torna ele mais raro, mas também esses outros poucos produtores produzem uma gama diversificada de produtos, né? Então esses dois fatores são fundamentais, né? A diversidade e, né, esses produtos que têm maior conhecimento, maior valor agregado embutido, né? Um pequeno adendo, né? Tem certos países que têm uma renda per capita alta, né? Um PIB per capita alta, né? São sinônimos, mas que não se industrializaram tanto, com a exceção da Austrália aqui nesse gráfico, né? Nessa lista, porque a Austrália acabou se industrializando a partir dos anos 80, 90. Mas a grande renda ainda está, né, oriunda dos recursos naturais. Mas qual é a diferença desses países para outros países que são agrários e que não se desenvolveram tanto economicamente, que o PIB é baixo? É porque eles têm muito recurso natural e recursos naturais que valem muito, em termos desproporcionais comparado ao restante dos países pouco desenvolvidos, pobres e de economia agrária. Então a gente está falando do Chile, que é um grande produtor de cobre, um país de renda média, que perdeu a oportunidade de se industrializar, que perdeu a oportunidade de gerar maior distribuição de renda com o golpe militar em 1973, a gente nunca pode deixar isso de lado. Um golpe militar, e aí quando a gente fala de neoliberalismo, e que ele busca maior liberdade econômica, mas não necessariamente ele foi acompanhado de maior liberdade política. O neoliberalismo no Chile foi imposto pela ditadura de Augusto Pinochet e muito elogiado, inclusive, pelos grandes teóricos do neoliberalismo, né? Eles queriam, de qualquer forma, se vai passar por cima da democracia, não importa. Lembrando que o golpe militar no Chile, em 11 de setembro de 1973, né, com apoio dos Estados Unidos, derrubou um governo democraticamente eleito, né, o governo de Salvador Allende, que resistiu bravamente no Palácio La Moneda, ao golpe e foi assassinado trocando tiros contra as forças, né, golpistas que invadiram e bombardearam o palácio chileno. E desde então o país é muito marcado pelo neoliberalismo e que se safa um pouco porque ele tem abundância de cobre. Tem também o caso da Austrália, com carvão mineral, petróleo e ferro. O caso do Catar e dos Emirados Árabes Unidos, com grande abundância de petróleo. Beleza? Vamos falar um pouquinho mais, né, desses países na aula de fontes energéticas também. E aí, eu resolvi trazer, né, alguns, né, gráficos da complexidade econômica, né, adaptados do próprio Atlas na complexidade econômica da Universidade de Harvard. Vou deixar o link aqui nos comentários, vou deixar o link do FMI também. Infelizmente são sites que não têm tradução para o português, mas se vocês quiserem, né, usam um Google Tradutor aí, que não são tantos termos que a gente precisa aprender, traduzir para conseguir navegar bem no site.
então fica super tranquilo. Tem uma influência também muito grande de um livro aqui sobre a complexidade econômica, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Livro aqui do Paulo Gala, né, economista brasileiro, muito legal. Traz esse conceito para a literatura, para o português, né? Chama Complexidade Econômica, ou numa nova perspectiva para entender a antiga questão das riquezas das nações. Olha como é legal. A gente já discutiu isso lá com Adam Smith e está trazendo, né, as atualizações, mas ainda com base em certas teorias lá atrás, né, do fundamento do pensamento econômico. Vale muito seguir ele também, aprendo bastante no canal do YouTube. Super descomplicado, assim, descomplicando os termos econômicos, a teoria econômica, vale muito a pena. E aí foi com influência nesse livro que eu trouxe esse Atlas da Universidade de Harvard. Nigéria em 2018. Aí vamos só um adendo, antes da gente adentrar, que é o Atlas da complexidade econômica olha para duas questões, né? A pauta exportadora e a pauta importadora. Como eu disse, né, o que torna um país rico não é, o estoque. Isso a gente já desconstruiu lá com Adam Smith. O que torna um país rico é a sua capacidade de competitividade, a sua produtividade, que vai levá-lo a ter um maior comércio externo, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Tem uma família que tem 100 mil reais guardado, mas ela tem uma renda mensal de 2 mil reais apenas. Na verdade, muito acima da renda nacional, dependendo do tamanho dessa família, né? Vamos cogitar aí 6 pessoas. Outra família tem apenas 5 mil reais guardado, muito menos do que a família A. Só que essa família B tem uma renda mensal de 15 mil reais. A família rica, a gente vai considerar essa família B, né? Porque ela tem maior renda. E se ela conseguir enxugar um pouco os gastos, ela vai conseguir guardar muito mais, né? Então, a gente vai olhar para, né, o que é flutuante em termos de renda e não o que está guardado. Para falar quais são os países ricos e quais são os países pobres, economias ricas e pobres. E aí, nesse sentido, quando a gente olha para a pauta exportadora, a gente está observando o que esse país está produzindo e exportando para o mundo. E, consequentemente, a gente consegue olhar também o que esse país está precisando, né, em termos de carência e importar. Mas a gente vai olhar só para as exportações e comparar um pouco diferentes países, né? Primeiro caso aí, a Nigéria, um país que tem grandes, né, jazidas de petróleo, importante exportador de petróleo no mundo. Importante não, ele tem 3% das exportações de petróleo no mundo. O problema é 91% da pauta exportadora, né, da Nigéria é marcada por petróleo. E petróleo cru. Mais 2% de cacau e madeira, aí 2% de navio e 5% de outros produtos. Então, né, considerando o petróleo e ainda botando o cacau e a madeira, temos pelo menos 93% da pauta exportadora em produtos primários que não geram tanta cadeia produtiva. Estamos falando de petróleo cru que não foi refinado. De um mercado aí no valor de exportações de 57 bilhões de dólares. O petróleo tem uma característica que, em geral, ele, nas economias, né, muito marcadas pelo petróleo, ele concentra muita renda, você emprega muitas poucas pessoas que são bem remuneradas, temos empresas que controlam muito a riqueza, né, e o resto da população fica muito, né, tem uma dificuldade de desenvolvimento econômico grave, as rendas não crescem. E, inclusive, é uma discussão muito complexa, eu não quero entrar nela aqui, que chama-se de doença holandesa na literatura. O Paulo Gala até explica nesse livro, se você quiser pesquisar, né, tem aí na internet, né, importantes economistas aí falando sobre isso, mas quando você tem uma fonte de uma commodity, né, uma matéria-prima que você exporta muito, ela tende a apreciar, né, deixar o câmbio muito barato e dificulta a industrialização. O processo você não precisa aprofundar, uma coisa muito da economia, mas é entender que quando você tem uma pauta exportadora muito voltada para setores primários, da commodity, isso inclusive dificulta a industrialização, em termos econômicos, né, de mecanismos econômicos de desenvolvimento. Então, evidentemente, né, olha o que a gente observa aqui, uma pauta exportadora muito ligada, né, a esses produtos primários. E aí, só um último ponto, né, sobre esse tipo de gráfico,
né? É um gráfico onde a área é correspondente à porcentagem, então visualmente é muito legal, também gosto super disso. Comparando, né, a Nigéria com a Indonésia. A Indonésia, ela tem o mesmo valor de exportação, né, próximo a 3% também das exportações internacionais de petróleo cru. Porém, ela diversificou a sua economia. Então, ela pegou a renda gerada por essa industrialização e investiu em outros setores. Ela buscou se industrializar, né? Ela está ali no conjunto dos países, né, do Sudeste Asiático, dos tigres asiáticos, os mais recentes de industrialização voltados para fora. E olha como é diversa nessa economia. Então temos o petróleo, temos aqui produtos de extração e pesca, mas também temos, né, turismo bem desenvolvido e outros, né, isso aqui são outros serviços, isso é o setor de serviços, e uma potência muito grande do setor industrial, o setor têxtil, né, eletrônicos, maquinário industrial, carros, né? Olha a diferença. E aí já temos uma pauta exportadora num valor de 208 bilhões de dólares. Um pequeno adendo, é uma população muito maior que a da Nigéria também, né? Mas mesmo assim é bom para a gente pensar essa estratégia econômica que foi adotada pela Indonésia. Agora vamos olhar, eu achei curioso isso do petróleo, né? Tive até que dar uma sumida aqui da tela para vocês verem tudo. Esse gráfico aqui está mostrando, né, o conjunto de países exportadores de petróleo cru, ou seja, não tem um processo industrial para a transformação desse petróleo em gasolina, em diesel, em plástico e outros derivados. Está falando total, olha o valor total das exportações de petróleo: 2,5 trilhões de dólares em 2018, é muito dinheiro. Né? Então, a gente observa que por mais que a gente esteja passando por uma transição para energias limpas, renováveis, vamos discutir isso mais à frente, né? O petróleo ainda não é um grande mercado que gera muita riqueza, né? Então, olha o que a gente observa aqui. Em primeiro lugar, esse conjunto todo, né, em amarelo, nessas diferentes tonalidades, são países asiáticos, sobretudo ali próximo ao Oriente Médio. Né, são os grandes produtores mundiais de petróleo: Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Irã, Omã, Iraque. Né, grandes produtores com grandes concentrações de petróleo em seus territórios. Na Europa, a Rússia e a Noruega, os países nórdicos, têm muitas, né, reservas de petróleo. A África aqui, né, conjunto de 11% das exportações, sobretudo Nigéria aqui e Angola. O Brasil não tem uma exportação tão significante, mas temos sim reservas de petróleo e são importantes para o nosso desenvolvimento econômico. E aqui a América do Norte, né, com 14% das exportações. E aí por que a gente está trazendo esse cenário? Porque vamos ver o que acontece quando a gente precisa, quando a gente observa a indústria do petróleo refinado, ou seja, que passa por um processo industrial, e aí esse processo industrial gera renda, é um produto com maior valor agregado, mais caro, que emprega, né, trabalhadores bem remunerados, tanto o trabalhador mais braçal, né, quanto os engenheiros e todos outros aparatos, né, que exigem um maior conhecimento, né, trabalhador mais qualificado, né, toda essa indústria é bem qualificada. E aí a Europa vai para 37% do valor né, do petróleo refinado exportado. Olha essa diferença. Voltar aqui. Ela aqui, em termos de petróleo cru, ela exporta apenas 18%. Quando a gente vai para o petróleo refinado, ela exporta 37% do petróleo refinado do mundo, ou seja, ela também importa, refina o petróleo para reexportar. E o que acontece? África cai enormemente, né, a participação, então a gente considera que grande parte da exportação da África é de petróleo cru, né, sem valor agregado. E a América do Sul, a mesma coisa, também cai a participação, né, em termos, né, do petróleo cru, né, em relação ao petróleo refinado. Então, onde está, né, a riqueza, né, nessas exportações? Né?
aqui nesses países que desenvolveram uma indústria petroquímica forte. Beleza? Vou voltar aqui para o mapa, para o nosso slide, que eu estou sumidinho. Maiores exportadores de soja. Em 2018, valor total de 56 bilhões de dólares. Primeiro a gente observa o quanto ela, né, tem muito menos valor em relação ao petróleo, e também vamos ver em relação a produtos eletrônicos. O Brasil exportou 56% da soja comercializada internacionalmente no mundo. Sobretudo pelo avanço da monocultura de soja sobre o cerrado, vamos falar isso na aula de geografia agrária, e mais recentemente sobre a Amazônia, né, uma série de que a gente chama de revolução verde, né, de sementes de agrotóxicos, sementes transgênicas e uma série de técnicas como cal, utilização do cal para reduzir a acidez do solo no cerrado e torná-lo ele passível de seja frutífero para a monocultura da soja. Tem impactos ambientais horrorosos, mas vamos deixar lá para a nossa aula de agrária. Vai ser em breve. Mas então a América do Sul com uma participação muito considerável na exportação de soja. Os Estados Unidos, e aí é um ponto importante que os Estados Unidos é um país muito industrializado, mas também é uma grande potência agrícola no mundo. Provavelmente o centro dos Estados Unidos, grandes áreas planas, né? Sendo uma agricultura muito intensiva, muito mecanizada, que utiliza muitos insumos e agrotóxicos, né? Então, os Estados Unidos é outro país grande, muito exportador. E aí vamos comparar com maiores exportadores de eletrônicos, né? Que aí tem uma indústria com muito mais valor agregado. Olha isso, a soja era só... Tudo bem que a gente não está falando de todos os produtos agrícolas, né? Eletrônicos é um conjunto muito maior não é apenas um setor específico. A gente não está falando só de computadores, celulares, mas mesmo assim a gente vê que é muito maior. A gente está falando de 2,5 trilhões de dólares de, né, produtos exportados. Dá uma sumidinha de novo para vocês conseguirem ver direito. Maiores exportadores de eletrônicos: China, Coreia do Sul, Taiwan. Aí em amarelo de novo a Ásia, né, com uma boa porcentagem, vocês observem, né? 66% dessas exportações, fruto desse, né, desenvolvimento e industrialização recente, marcado pela, né, marca da globalização, que já discutimos. Outros países, a Alemanha, aí, né, como a gente falou, é um país onde ainda não se desindustrializou tanto, né? Então, olha a participação significativa da Alemanha na exportação de eletrônicos no mundo. O México aí também, né, trazendo essas maquiladoras, né, essas empresas que saíram dos Estados Unidos e se instalaram no México. Tem muito no setor têxtil e setor de eletrônicos, nessas grandes montadoras finais. Resto do mundo, 2%. Isso inclui a América do Sul, América Central, África e Oceania. Apenas 2% das indústrias onde tem valor. E aí, vamos pensar lá naquele mapa inicial do PIB? Vou até voltar ele aqui para a gente observar essas diferenças. Voltei aqui para vocês verem onde estão os maiores PIBs do mundo. Né? Olha como é reduzido aqui na América do Sul, na África, né? Representando esse processo, tudo que a gente viu ali no mapa da complexidade econômica. Observe o que a gente discutiu ali, né, os setores. Se quiser, volte um pouquinho, porque essa é uma leitura importante. Né? Se quiser, volta um pouquinho e veja, né, a relação entre a complexidade econômica e esses maiores PIBs do mundo. Né? Ou seja, esses maiores PIBs estão nos países onde tem a maior complexidade econômica, onde a produção, a parte exportadora é mais complexa e, né, ou se concentrou na setor industrial ou já passa por uma desindustrialização, mas já de uma indústria madura. No caso brasileiro, a gente não teve uma indústria madura o suficiente para se desindustrializar, mas ter a sede, né, da parte mais bem paga, bem remunerada, além de, né, trazer para cá riquezas produzidas em outros territórios. Beleza? E aí, galera, já falamos, né, fizemos esse longo percurso para discutir por que os países se tornaram ricos. Olhamos muito para o PIB, né? Mas isso não quer dizer
que essa população tem uma boa renda. Já colocamos um primeiro adendo, que temos que ver o PIB per capita. O PIB em si não mostra toda a realidade, né? Se o PIB é baixo para uma população que é muito pequena, talvez esse PIB per capita não seja tão pequeno. Agora, se a gente está falando, né, de um PIB alto, mas essa população também é muito grande, esses dois provavelmente vão ter PIBs per capita próximos, né? E esse é o primeiro adendo. Vamos fazer um segundo adendo também. Não quer dizer que o PIB per capita, se ele for grande, não quer dizer que toda a população está se beneficiando disso. Porque se esse país for extremamente desigual, essa riqueza pode estar concentrada na mão de muitas poucas pessoas. E aí, quando fazemos a média, mesmo assim parece que o PIB per capita é alto, mas aquilo é apenas uma média, né? Vamos pensar assim, se temos uma população total de 3 pessoas, uma situação bem hipotética, e essas 3 pessoas recebem um salário de R$ 5, temos, né, um PIB total de R$ 15. Dividido por essas 3 pessoas, temos um PIB médio de R$ 5 e que corresponde ao que elas ganham. Né? Uma situação onde há uma questão de igualdade completa. Agora vamos pensar que uma pessoa ganha 0, a outra ganha 5 e a outra ganha 10. PIB total de 15, média de PIB per capita de R$ 5. Porém, na prática não é isso. Entendeu a problemática né, da média? Por isso que é importante, junto ao PIB per capita, a gente conhecer o índice Gini. O que é o índice Gini, né? O índice Gini, só que é um trecho que eu trouxe do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas, importante estudo, instituto público, né, de pesquisas no Brasil. Desafios do Desenvolvimento, é uma revista deles. O índice Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento para medir o grau de concentração de renda em determinado grupo. Ele aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1. Alguns apresentam de 0 a 100. Em termos de porcentagem, é a mesma coisa. O valor 0 representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda. O valor 1 ou 100 está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém toda a riqueza. Mais ou menos o que eu estava explicando ali. Países mais desiguais do mundo. Segundo aí outra fonte de dado importante que vamos usar hoje, que é o World Factbook da CIA. Não é um organismo internacional, é um organismo dos Estados Unidos, né? E, bom, África do Sul, em 2014, né, a última vez que eles conseguiram captar esse índice, maior índice, 0,63, né? Lembrando que 1 seria uma pessoa detentora da riqueza. E 0, todos recebem o mesmo salário. Então, uma desigualdade enorme. Seguida de Namíbia, Zâmbia, São Tomé e Príncipe, né? Estamos falando de todos os países africanos que, né, após suas independências, tiveram dificuldade, né, em ter um equilíbrio político muito grande, que uma elite nacional controla muita riqueza, né? E nosso Brasil não fica muito atrás desses casos, né? Então vemos que o Brasil tem um grande PIB, não, um PIB per capita de um país de renda média, porém, na prática, o Brasil é extremamente desigual. O PIB per capita é de 6,7 mil dólares por ano. Porém, somos o 7º país mais desigual do mundo e os dados do Brasil são de 2018. Usando os dados, outra fonte de pesquisa muito boa, estou trazendo vários lugares para a gente ir na fonte, né? Esse World Inequality Report, né? O estudo sobre a desigualdade no mundo de 2018, coordenado, entre outros, por Tomás Piketty, importante economista que, né, atualmente é um dos grandes defensores de um Estado que tributa mais e que distribui melhor a riqueza para a sua população, já que os mecanismos da economia desses lugares não fazem com que naturalmente esse mercado distribua a riqueza.
E olha o caso do Brasil, né, com os dados desse estudo. 10% mais rico detinha 55% da renda nacional, enquanto 50% mais pobre detinha apenas 12% da renda nacional. Os 10% mais ricos detinham mais da metade da riqueza. Os 50% mais pobres não tinham nem 12% da renda. Isso traz algumas questões. Além de ser muito desigual, o Brasil é um país onde a classe média é muito pequena. Pequena não, mas muito, muito mais reduzida comparado com outros países, né, desenvolvidos, como os Estados Unidos, os países, né, pioneiros de industrialização na Europa. Então, né, o Brasil, país muito desigual. Ah, então o PIB per capita está num país de renda média, mas vamos considerar o nosso contexto que vai ter pessoas muito pobres aqui, tá? E aí, finalizando, né, um último índice importante que a gente vai olhar, a gente vai pensar assim, tá, então a gente tem que olhar o PIB, a gente tem que olhar o PIB per capita. A gente precisa observar como essa riqueza, né, está sendo distribuída, então não basta olharmos apenas a média, e sim também o índice Gini, que compara o nível de desigualdade. Mas países também, né, o bem-estar geral não vem apenas pela renda, né? Vem por, né, acesso a serviços, e aí foi desenvolvido, né, a teoria de desenvolvimento humano, para além, né, dessa visão mais restrita de desenvolvimento econômico como meio para garantir um bem-estar à população. O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham capacidade e oportunidades para serem aquilo que desejam ser. Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico que vê o bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e não como o seu fim. É uma mudança de perspectiva com o desenvolvimento humano. O foco é transferido do crescimento econômico ou da renda para o ser humano. Continuando, o Índice de Desenvolvimento Humano, também conhecido, né, por IDH, é uma medida resumida do progresso ao longo prazo em 3 dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o PIB, per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento humano. Criado por Mahmud ul-Hakka, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1998, o IDH pretende ser uma medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva do desenvolvimento humano, não abrange nem esgota todos os aspectos do desenvolvimento. E aí tem um caráter importante. Então, o IDH ele traz um maior reflexo, né, trazendo então, né, índices de educação e de saúde, mas também, né, a gente pode incorporar outros, né, o lazer, né, a segurança, né, isso não está no IDH, mas sem desconsiderar, né, fazendo assim um pequeno apêndice, que ele já traz, né, mais questões importantes, né? E aí nisso, o que acontece quando a gente considera também educação e saúde para pesar e não apenas a renda? Que tem países onde a renda não é tão alta, a renda per capita não é alta, porém, o acesso a serviços de saúde e de educação, sejam eles privados ou públicos, é bem distribuído. Países, por exemplo, onde, né, não são muito desiguais, onde o índice Gini é baixo, essa população talvez tenha maior capacidade de pagar por serviços. Ou países, por exemplo, onde, né, o Estado é forte, o Estado é presente, a educação é pública, a saúde é pública, esse índice também vai, né, ter um melhor caso. E outros, por exemplo, a gente pode pegar os Estados Unidos. Estados Unidos é um país com PIB alto, porém o que dificulta tem um índice Gini alto, é um país desigual,
E, além disso, é um país onde a saúde é privatizada, uma boa parte da educação é privatizada, sobretudo a educação superior. Não, tem um grande... Você está estudando aí para fazer o vestibular, deve estar tentando ir para uma universidade pública, né? A gente sabe que a maioria dos brasileiros não tem condição de pagar uma universidade privada. Ou vai buscar uma bolsa. Nos Estados Unidos não tem isso, né? As pessoas se endividam em grande parte para conseguir estudar no ensino superior. Então, o índice Gini traz isso. E aí complementa, né? A renda é importante para a gente pensar o bem-estar das pessoas? Obviamente, né? Pela renda a gente vai pensar se essa população passa fome ou não, né? Se ela consegue investir em lazer, se ela consegue investir na educação. Mas temos que colocar esses outros aspectos também na balança. Então, né? Consideramos também educação e saúde. Índice de Desenvolvimento Humano no mundo. E aí agora trazendo aqui um mapa do IBGE, também outra fonte importante de pesquisas. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, eu trabalho lá. E né, temos um órgão público que produz informações importantíssimas para a gente articular nossas políticas sociais, nossas políticas econômicas. Infelizmente, o censo foi adiado mais uma vez. Espero que ele aconteça no que vem, porque a partir dele é que a gente consegue produzir políticas públicas eficientes, que a gente consegue reduzir as disparidades regionais, que a gente consegue articular melhor o planejamento do desenvolvimento econômico no Brasil para os próximos anos. E aí, observando, né, novamente, o mapa aqui está muito pequenininho, o gráfico, mas eu vou explicar para vocês, né? Amarelo, muito baixo o índice de desenvolvimento econômico. Em verde baixo, em um verde mais escuro médio, verde mais escuro ainda alto, e o verde bem escuro muito alto, né? E aí o que a gente observa, né? Países desenvolvidos, né? O norte global com alto índice de desenvolvimento humano, e ele vai reduzindo conforme a gente considera esses países de renda média e fica numa situação horrível nos países pobres, né? Países em desenvolvimento, mas países muito pobres. Né? Bem legal a gente observar normalmente a gente treinando o mapa, a gente treinando linguagens, né, diferentes e treinando essa perspectiva, esse olhar, essa sagacidade de você olhar um mapa e ver ali, né, que há uma grande desigualdade, né, nos índices de desenvolvimento humano no mundo. E aí vamos voltar e considerar todas as nossas aulas. Vamos considerar, né, essa aqui que a gente falou sobre industrialização, vamos considerar a aula que a gente falou sobre doutrinas econômicas, vamos considerar a aula que a gente falou sobre colonialismo, sobre imperialismo. Né? Esses mapas se sobrepõem, eles se co-constroem, né? Co-constituem. E o mundo é muito desigual, fruto desses processos de imposição de um modelo capitalista e também, né, da colonização, do imperialismo, hoje em dia da globalização. Né? Globalização não quer dizer que o mundo, portanto, tenha se tornado igualitário. Né? Pelo contrário, gostado que tenha sido útil, que vocês tenham aprendido, que tenham trazido reflexões e, no fundo, que tenha, né, trazido perspectivas para vocês, né, pensarem soluções para esse mundo, pensarem projetos de desenvolvimento econômico para o nosso país, pensarem soluções locais, a nível nacional, a nível global, para a gente reverter essa imensa desigualdade, reverter, né, essa imensa disparidade de renda, de desenvolvimento humano. Né? E esse foi meio o objetivo da aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios aí que estão no nosso comentário e depois voltar aqui para fazer a correção comigo, beleza? Foi um prazer estar com vocês novamente. Nos vemos na nossa próxima aula.